Meu nome é Raul, eu faço parte aí do time da Binário Cloud. Estamos aqui hoje com o Ariel, né? Nós vamos falar um pouco aí sobre gestão de TI, né? Como organizar a sua operação para atender ao SLA, né? Antes de começar, vou pedir que o Ariel se apresente, então, para todo mundo, né? Ele que é o nosso especialista aí, e vai estar passando todo esse conhecimento aí para todos vocês. Me apresentando, né, sou o Ariel, eu faço parte aqui da equipe da Binero Cloud, eu sou gestão aqui de operações de TI, né, e suporte da Binero Cloud, e também conduzo ali os nossos clientes no processo ali de jornada para a nuvem, né? Então a gente que trabalha ali no dia a dia nos projetos para estar trazendo os clientes para a nossa empresa, e também faço a parte de sustentação e suporte dos mesmos, né? Beleza, bacana, Ariel. Valeu aí por se apresentar aí. Legal. Galera, antes de a gente começar a live, né, vou passar alguns recados para vocês, né. Primeiro que a live ela vai durar cerca de mais ou menos 1 hora, né. Pode ser que passe um pouquinho mais, mas esse mais ou menos é o padrão. E caso, né, vocês tenham dúvidas, sugestões, vocês podem mandar todos no chat, ok? Que aí no final da live, depois quando a gente, antes de se encerrar, o Ariel vai ficar aberto aí para algumas perguntas para vocês, ok? E aí, podemos começar, Ariel? Sim, por favor. Tranquilo? Sim. Bom, para a gente começar, então, né, toda empresa de TI, né, de sucesso, né, segue várias métricas, né, de planejamento, de organização e por aí em diante. Uhum. Dentro dessa área, existem muitos conceitos, né, muitas siglas. Então, para a gente começar aí a nossa conversa, né, esse bate-papo, eu gostaria que você explicasse um pouco para nós sobre uma sigla que é bastante utilizada dentro da nossa área, que é sobre gerenciamento de serviços de TI. É uma sigla que acho que todo mundo aqui já deve ter visto, que é ITSM, né, que a gente costuma falar. Consegue explicar para nós o que é ITSM, Ariel? Sim, então vamos lá, né? Antes de falar, né, de ITSM, a gente precisa entender mais ou menos o conceito ali de serviços de TI, e um passo atrás entender conceitos de serviço de TI, né? Explicando, né, voltando um pouquinho um passo atrás, basicamente um serviço de TI, o que ele se preocupa? Ele se preocupa ali na entrega de hardware, de software, pessoas com capacidades técnicas específicas, né, e uma documentação, né, todo um processo de documentação que resulte na resolução de um problema, Uhum. ou não necessariamente na resolução de um problema, sim numa criação de uma nova funcionalidade para o negócio, né, que o negócio exige, né. Dito isso, né, de serviços de TI, a ITSM ele trata-se de um processo de gerenciamento desse serviço de TI, mas ele se Certo. preocupa não só em entregar as soluções, né, as tecnologias que o negócio necessita, os problemas a serem solucionados, mas ele visa a governança de todo o ciclo de vida da TI. Então, eu não vou me preocupar só em uma tecnologia, só no serviço que eu entrego, e sim o quanto eu gasto com determinado tipo de serviço de TI, né? Como eu mantenho esses serviços operantes, né? Então, o ITSM Uhum. ele é esse processo de governança geral de todo o processo de TI, desde o nascimento até no processo de manter, né, sempre os serviços em bom funcionamento, né? Entendi, bacana. Né? Ariel, e uma questão aqui é que é o seguinte, a gente vê bastante acontecer, né, de empresas nessa área de TI que surgem, né, e depois, às vezes, acontece de não dar certo, então, por diversos fatores, né, então, uma empresa que não tem uma boa gestão, né, ela sempre vai estar exposta a alguns riscos, certo?
Você consegue dizer para nós quais tipos de riscos que uma empresa que não tem uma boa gestão aí na área de TI pode estar exposta? Certo. Sim, sem uma boa gestão, essa gestão talvez que não considera ali, como eu expliquei, todo o ciclo de vida da TI, a empresa realmente ela fica exposta a alguns, né? Como eu posso citar alguns aqui, né? Ela se torna ali muito reativa, né? A operação de TI é muito reativa, né? E toda vez que surge um problema ou uma necessidade nova, né? Uma requisição a ser superada, ou uma requisição que vai entregar um determinado tipo de serviço fora ali do padrão, é aquele problema, porque não existe um processo mapeado ou um planejamento mesmo prévio do esforço que vai necessitar para resolver determinado tipo de problema ou trazer um ativo novo para a empresa, né? Aham. Então, mais exemplos que eu posso dar, né, de riscos, né? A falta de boa gestão pode impactar negativamente, por exemplo, na falta de processos em novos desafios, como eu já até comentei, né? Aham, entendi. Então, basicamente, assim, você quer dizer que toda vez que surgir uma nova demanda, né, ou até mesmo um novo desafio, a entrega, se você não tem uma boa gestão, pode ser totalmente desorganizada, né, morosa, algo E desse tipo, certo? exatamente, porque assim, beleza, a empresa pode, com a operação ali, a TI pode entregar, pode ter possibilidade de entregar, mas ali talvez, se um processo bem mapeado e estruturado, acaba tendo que recorrer a terceiros, fazer um Aham, estudo ainda para poder entregar determinado tipo de solução, né, ou resolver um determinado tipo de problema. Então, é isso que eu quis dizer nesse ponto de falta de processos, né, de novos certo. desafios. Um outro Aham. risco também que vale comentar é a falta ali de visibilidade no ambiente de TI como um todo, né? Isso é um risco também. Sim, entendo. Que eu vejo também, assim, essa parte de visibilidade, né, até próprio o gestor, né, da empresa, se ele ficar sem visibilidade do ambiente, sem perspectiva, né, ele não vai saber o que que tá, quais os processos estão sendo feitos da forma certa, da forma errada, é, tá correto isso, meio essa visão? Isso, exatamente. A falta de visibilidade, você não tem parâmetro, né, para dizer, estou indo bem ou não estou indo bem, né, e tomar uma ação a partir disso, né? Aham, entendi. Ah, mais riscos, uma falta de gestão que pode acontecer. Até mesmo ali a baixa segurança nos dados, por exemplo, da TI, né, da própria Sim, empresa. sim, essa questão de dados é uma questão bem, assim, bem crítica, né? Porque se você não tem uma gestão adequada, os acessos indevidos, ele pode ser estabelecido a um sistema, então, essa falta de processos automatizados pode deixar margem para muitas falhas, né? Com baixa segurança e pode dar muitos problemas para a empresa, certo? Por exemplo, eu não tenho uma boa gestão, não tenho um procedimento mapeado e não tenho processos automatizados por consequência. Aham, Então, por exemplo, pode deixar margem a falhas manuais, né? Não ter uma espécie de automatização, né? Então, até como você falou, né? Baixa segurança de dados. Talvez eu não tenha uma boa gestão ali para saber quem é que está acessando, ou não tenho um controle de acesso aos meus sistemas, por exemplo, devido, né? E aham. aí resulta nessa baixa segurança ali nos dados, né? Então, ou a falta dela, né? Ou a baixa mesmo segurança. Né? Acho que um último ponto ali de risco que vale comentar também seria ali voltado um pouco mais para suporte, ali a dificuldade na resolução de incidentes e problemas, né, que possam ocorrer. Sim, Né? entendi. Essa parte de incidentes e problemas, né? A gente depois vai comentar um pouco mais sobre isso, né? Mais detalhadamente, mas já dá para tipo, para ter uma ideia que se a resolução dos incidentes, dos problemas, existem um passo a passo, né? Bem mapeado e às vezes até ser meio complexo, né? Então, se você não tem uma boa gestão, então não é possível fazer essa entrega, né, desses incidentes ou dos problemas com total eficácia, né? Às vezes você pode pegar um incidente X, se você não tem, né, uma boa gestão, você faz de um jeito e quando mês que vem o mesmo incidente
aí você faz totalmente diferente porque você não tem algumas métricas, né? Exatamente como você falou. Então eu tenho ali a dificuldade em resolver incidentes e problemas. Se eu não tiver uma gestão sobre incidentes e problemas, a gente vai até comentar bem mais depois, né? Uhum. Mas você vai ver que ele tem um fluxo, cada um tem um fluxo específico, né? Então, sem a gestão ali Sim, desse fluxo, justamente a entrega não vai ser na qualidade esperada, né? E na sim, sim. resolução desses incidentes e problemas. Beleza. Não, então acho que já deu aí para ter uma noção mais ou menos, né, de quais são os riscos que uma empresa aí, uma área de gestão aí corre se não tiver, se não está sendo boa, se não está sendo, tendo uma boa gestão, né? Exato. Esse é Mas, algum dos riscos que o negócio corre, se é uma boa gestão ali na operação de TI, né? beleza. Eu só queria reforçar, né, então, até para quem chegou aí depois na live, que todas as perguntas ou dúvidas que vocês tiverem, podem deixar no chat, que ao final da live o Ariel vai estar respondendo aí. Tudo bem? Ah, vamos continuar seguindo aqui, Ariel. É, Ariel, a Vamos. gente sabe que nessa área de gestão de TI é muito importante os indicadores que medem a eficiência do que está ocorrendo, né? Gostaria que você pudesse informar para nós quais são os indicadores mais utilizados e como eles funcionam nessa área. Certo. Existem alguns indicadores, existem diversos, na verdade, mas assim, indicadores, os KPIs que a gente chama, né, indicadores de desempenho-chave, é, ele pode ser implantado com diversas ferramentas. Então, eles são Aham, métricas que a gente colhe sobre o que está, sobre a nossa TI como um todo, tanto a parte de serviço como de ferramentas, e ela pode ser implantada com auxílio de algumas ferramentas, né? Mas, assim, aham, indicadores que eu considero ali importante, pelo menos os principais, primeiro, indicadores de disponibilidade de sistemas e serviços, né? Então, é um certo. indicador onde ele vai me mostrar qual que é a disponibilidade dos meus serviços, por exemplo, da minha infraestrutura de TI, por exemplo, que eu tenho, é, e, e, e valida, né, se está de acordo com o que o negócio exige. Né? Então, eu posso dar um exemplo, né? Então, meu negócio exige que a minha infraestrutura tem que estar de pé, né, 99% do tempo. Né? Então, através de KPIs, né, eu colho essa informação de alguma forma, né, e eu tenho uma métrica para dizer, ó, eu estou entregando no que o negócio exige ou não. Se eu não estiver entregando, eu tomo ação para passar a entregar. Né? Se eu Tem estiver que entregando, eu corrigir, mantenho né? um relatório ali de que realmente está sendo entregue conforme o negócio exige. Né? Aham, Um outro indicador importante é indicadores de prazo na entrega dos serviços que minha TI está entregando. Né? Então, nesse KPI, a gente teria ali mapeado uh, todas as entregas que a minha TI faz, por exemplo, num projeto, né, e o prazo, né, que determinados serviços são entregues e a qualidade do que está sendo entregue. Então, se está sendo entregue na qualidade esperada, né? certo. Então, por exemplo, eu posso, tendo essa métrica, eu posso dimensionar ali o esforço para determinadas tarefas, né, a fim de ajustar, por exemplo, um cronograma em um projeto, né, ou aplicar alguma medida que faça com que as metas de fato sejam entregues mais rapidamente, se for o caso. Então, dou um Entendi. exemplo. Com essa métrica, eu posso saber, eu sempre vejo em determinados projetos, quando eu vou entregar sempre num serviço específico, a gente entrega com uma qualidade não esperada, ou a gente entrega fora do prazo, né? Então, com base nesse indicador, eu posso ter uma ação por exemplo, verificar se realmente essa tarefa é uma tarefa que exige mais tempo para nas próximas ajustar isso em cronogramas de projeto, né? Ou de fato analisar se dá para entregar esse trabalho, esse serviço de uma forma mais rápida e com maior qualidade. Então, talvez quem está fazendo aquela tarefa não esteja qualificado para fazê-la, ou tem alguma dificuldade que um treinamento pode ajudar. Então, com esse indicador ali de entrega de serviço, a gente consegue tomar várias ações no sentido de prazos e entregas de serviço, né, e qualidades de serviços que são entregues. Sim, que é muito importante. Sim, exatamente. Um outro indicador importante, indicadores ali de suporte, né? Então, eu tenho uma operação de TI, ela presta um suporte de TI.
nesse indicador eu posso dimensionar ali a quantidade de requisição, de chamado que eu recebo, né? O tempo médio que a gente que nós, né, demoramos para resolver determinados tipos de incidentes, quais são os incidentes que têm uma maior quantidade recebida, né? E ali a satisfação que o cliente tá tendo nos atendimentos. Não? Então, com base nessas métricas, nesses indicadores, né, eu posso ter ali um fluxo de melhoria contínua, né, saber o que de fato, se a gente está entregando nos prazos, Uhum. se o cliente está satisfeito com a entrega, relacionar a entrega com a satisfação, né? Às vezes eu posso ter uma operação que entrega tudo no prazo certinho e a satisfação não está alta. Por que ela não está alta, né? Então a gente começa a tomar algumas ações para resolver os problemas e deixar tudo na melhor forma possível, numa Entendi, entrega melhor possível, né? entendi. Falando especificamente de suporte, né? Um último indicador ali, né? Continuando, que eu considero importante seria indicadores ali de propriamente dito de capacidade, né? Então, ter indicadores que me mostrem qual é a minha capacidade atual de recursos de TI, né? Recursos mesmo, tipo hardware, software, né? Uhum. Capacidade ali, por exemplo, dando exemplo de capacidade de disco, capacidade de processamento, né? Ter isso bem mapeado e saber o que está sendo em uso, o que a gente está utilizando e o que está sobrando. Assim eu tenho mapeado se eu não tenho algum tipo de gargalo em determinado ativo ali de TI, ou mesmo se eu estou usando o que eu tenho, né, minha capacidade que eu tenho da melhor forma possível, se eu não posso alocar a capacidade em vários hardwares que eu tenho, por exemplo, né? Então, esses indicadores mostram se eu estou usando ali com qualidade os meus ativos de TI, ou se de fato eu não tenho a capacidade necessária para entregar um serviço de qualidade, e aí até justifica, por exemplo, o investimento que eu precise fazer, né? Eu tenho ali um indicador dizendo que eu tenho um gargalo em processamento, né? Então, isso impacta na qualidade do meu serviço e justifica ali um investimento num hardware melhor, né? Ou na expansão de capacidade de TI, né? Então, acho que esses Sim. indicadores, em resumo, né, são bem para você conseguir tomar uma ação em cima do que, principalmente no que estiver errado e você saber no que você está acertando também, né? Falando na operação de TI como um todo. Sim, sim, entendi. Fora que é bastante importante, por exemplo, esse último que você falou, do indicador de capacidade, porque ele acaba também afetando a parte financeira da empresa, né? Então, aí já começa a doer um pouco, né? Se você está utilizando, você está fazendo mau uso de recursos, né? Então, por isso que também é bastante importante. Exato. Beleza. Deu para entender um pouco, Ariel, obrigado. Bom, a gente sabe que tem bastante gente aqui, né, que é da área de TI, mas é sempre bom a gente lembrar alguns conceitos, né? Eu queria que você explicasse para nós, até próprio o título da nossa live, que é a sigla SLA, né? A gente colocou na live, como organizar a sua operação para atender ao SLA, mas o que é SLA, o Ariel? E por que ele é tão importante aí nessa área de gestão de TI? Por que ele é importante para os negócios? Certo. Vamos lá. SLA, né, falando da sigla, ele seria ali o acordo de nível de serviço que está estabelecido entre o cliente, né, ou quem é o solicitante, né, quem recebe os serviços de TI, né, e o É, prestador daquele serviço de TI, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes a operação de TI ela é só a operação interna da própria empresa, ou a TI ela presta um suporte para empresas terceiras, né, para várias empresas. Então, ele é o que determina o que está estabelecido entre o cliente e quem presta um serviço de TI. Então, esse acordo, o que ele descreve? Ele descreve de maneira de contratual mesmo os serviços que o contratante pode esperar receber, né, tudo bem estabelecido, e as metas de entrega mensuráveis desse serviço. Né? Então, entendi. o que seriam essas métricas mensuráveis? Né? Seria ali o tempo que o cliente espera ser atendido em uma determinada necessidade, por exemplo, de suporte. Então, o SLA que ele vai definir? Ele vai definir os serviços que são entregues com o cliente, que está acordado que o cliente vai receber, né, ou a própria empresa, né, a operação de TI interna,
vai entregar, e em quanto tempo se espera entregar, né? Uhum. Indo para a pergunta, né? Por que o SLA é importante para o negócio, né? Sim. O SLA, ele tem que estar refletido nos requisitos do negócio, porque é um negócio que vai definir os serviços que devem ser entregues. Então, o meu negócio é de serviços de software, né, de infraestrutura de TI. Então, o negócio que define o tipo de serviço que ele entrega. E o acordo de nível de serviço é o que mensura a possibilidade dessa entrega e o esforço que deve ser aplicado nela. Então, o SLA também tem, além de mensurar, né, o esforço, os serviços que a gente entrega e o tempo a ser entregue, ele deixa ali a operação de TI ciente, bem alinhada do que serviços que ela precisa prestar, né, e se focar, vamos dizer assim, em quanto tempo ela deve entregar. Então, o negócio que dita e mensura se um determinado tipo de serviço, quanto tempo ele deve ser entregue, e propriamente é o acordo desses serviços que são entregues propriamente com o cliente, né? Então, a gente é estabelecido com o cliente que vamos entregar X serviços descritos de tal forma, né? Aí Uhum. de serviço, dependendo da empresa, e em quanto Uhum. tempo se espera na entrega desses serviços numa necessidade de suporte, de configuração, de auxílio, né? Vamos dizer assim. Entendi. Não, bacana, bem, deu para entender bastante. Ariel, eu gostaria que você explicasse um pouco como que a gente mede o SLA do nosso atendimento, como que a gente sabe se a gente está indo no caminho certo, se não está, né? Como que é feito isso daí? Edição, né? Bom, existem algumas formas de fazer essas métricas, né? Uma delas é definir SLA por serviço prestado, né? Então, cada serviço terá um SLA diferente. Aham, Eu vou definir o SLA por serviço, e que, como eu disse, previamente é definido pelo próprio negócio, né? Então, por meio de documentação, o que eu faço? Eu crio um catálogo desse serviço, né, que eu presto, e defino, analiso qual que é o esforço de cada serviço, do que ele se trata, qual que é a criticidade, qual que é a importância daquele serviço, e defino um SLA para cada tipo de serviço, né? Então, isso é entendi. uma forma de fazer aplicar essa medição, né? Uma outra forma é definir em contratos já estabelecidos, né? Um contrato global, vamos dizer assim, ele vai englobar ali todos os serviços dentro de um mesmo SLA, né? A única coisa o que vai discriminar ali o níveis de atendimento, o tempo de atendimento, é apenas ali o nível de criticidade desse atendimento. Para ficar mais claro, posso dar um exemplo. Um atendimento, por exemplo, com um nível de criticidade considerado baixo, né? Então ele pode ter um É, SLA com um tempo de resolução maior, né? Ele não é tão importante, ele não é considerado de alta criticidade, né? E já um atendimento considerado crítico, né, com criticidade alta, ele deve ter uma prioridade na resolução, né, e com um tempo menor, né? Mas tudo é dentro de um único SLA, como eu posso dizer, um SLA que eu posso dar um exemplo, SLA Premium, vamos dizer assim, o contrato SLA Premium, que é aham, definido entre o prestador de serviço e o cliente. Ele vai ter SLAs pré-definidos por nível de criticidade. Então, dentro desse SLA, tudo que for, independente do serviço, tudo que for considerado de nível de criticidade baixo, de incidentes, requisições, né, ele tem um SLA definido. Tudo que for criticidade média já tem um SLA definido, e prioridade alta, prioridade muito alta, um outro SLA, mas tudo num pacote só. Então, eu não estou muito preocupado com o serviço que eu vou prestar ali, sim, eu englobo tudo em níveis de criticidade, né? Acho que são duas formas boas de você fazer ali a medição de SLA, definir o SLA que você entrega, né? Tanto por serviço ou quanto por um pacote já definido já, né? entendi. Não, bacana, acho que ficou bem claro aí, né, a respeito do SLA. É, Ariel, com sua base, né, de experiência, tanto na sua carreira como na Binário Cloud, como que a gente faz para controlar os chamados de uma maneira mais eficiente, né, que a gente acaba recebendo aí durante todo o longo da nossa empresa? Certo.
como controlar a chamada de uma forma mais eficiente, né? Isso, Bom, primeiro de tudo, é importante a gente ter bem mapeado, né, os serviços que a operação deve entregar. Com tá. isso, o que a gente pode fazer? A gente pode, é importante, na verdade, pode não, é de suma importância a gente fazer a criação de um catálogo de serviços conforme eu mencionei. Então, o que seria o catálogo de serviços? Eu descrever, listar mesmo os serviços que uma operação entrega, né? Listar conforme, eu posso dar um exemplo, serviço de consultoria, né? Então, como que é o processo de serviço de consultoria? Ou quebrar isso em serviços de tecnologia, né? Por exemplo, aplicação, né? Serviços de rede, serviços de computação, né? Aham. Eu dizer o que tipo de serviço que eu entrego, né? E criar um catálogo disso aí. Com o catálogo definido, é importante, né? Aí só através de eu conhecer e criar esse catálogo que eu posso começar a criar procedimentos operacionais para cada tipo de serviço que eu entrego, né? É, Dessa forma a gente consegue categorizar, como posso dizer, categorizar os chamados em níveis de atendimento específicos, né? Então eu tenho tudo mapeado, eu sei que serviço eu entrego, e aí daí em diante eu crio níveis de atendimento para esse serviço, né? É, Sempre com a expectativa de atender o máximo de requisições, de chamados, sempre ali no primeiro nível, né? Entendi. Diminuindo a escalação, né, para níveis superiores, por exemplo. Então, respondendo a pergunta, acho que a parte importante é criar procedimentos operacionais bem mapeados dos serviços que são prestados, né? Esse processo de criação de procedimentos, ele deve ser contínuo, né? Então, sempre que houver ali a necessidade posterior de uma escalação, né? O primeiro nível de atendimento não conseguiu resolver, escalou esse chamado, né? Deve ser aberta ali uma requisição para um novo procedimento, né? Assim, no próximo chamado com o mesmo teor, né? Com esse novo procedimento mapeado, o primeiro nível já vai ter a base ali para prestar esse atendimento, né? Enten- Entendi. E tudo isso na prática é fácil de organizar, Ariel? Eu, Como é eu que comentei funciona? aqui, né, do que é importante ali ser feito, né, ter mapeado como organizar, né, ter mapeado ali seus serviços e seus procedimentos operacionais, né, tudo documentado, mas na prática, né, como que a gente faz essa organização, né? É, Na verdade, com tudo isso mapeado, é importante ali a adoção de uma ferramenta específica para gerenciar chamados, né? Aham. Então, por que eu falei que é importante, a ferramenta faz tudo sozinha? Na verdade, não, né? Vai, vai ter que Dessa ter. forma, se eu documentei tudo certinho anteriormente, defini tudo que eu entrego, ali com uma ferramenta de chamada vai me possibilitar a criar tudo isso de forma automática. Então, o que eu faço lá? Eu gerencio os chamados por lá. É, então, como que eu faço isso? Eu posso estar cadastrando tudo que eu documentei, né, nessa ferramenta. Então, eu defino lá, eu cadastro, né, e crio, e configuro os SLAs que eu tenho a serem entregues. Quais são os meus procedimentos operacionais que eu posso cadastrar numa ferramenta, né? Quais de fato são os serviços que eu entrego, quais são os meus níveis de atendimento, tudo cadastrado, quais são meus clientes, nesses clientes específicos, quais são os SLAs que eu acordei com esses clientes. Então, tendo uma ferramenta de chamado, eu posso cadastrar tudo que eu tenho de informação, de documentação, né, e deixar esse Aham. processo automático, né. Então, por meio ali de categorização apenas de chamado pela própria ferramenta, tanto o atendente como o próprio cliente vai ter ali, vai poder acompanhar as requisições, vai poder saber se o SLA já está sendo entregue da forma acordada, né? E vai poder acompanhar isso, porque a própria ferramenta vai fazer a contabilização disso aí, né? Então, claro que se eu não tiver nada mapeado do que eu entrego, nada, não cadastrar os SLAs que eu tenho definido com os clientes, a ferramenta não vai me servir de muita coisa, né? Mas na prática, Sim, sim. é uma ferramenta que vai ajudar a gente a organizar tudo isso aí. Porém, se eu não tiver mapeado todos os meus documentos, os meus processos, né? Ela não vai Sim. ajudar muito, né? É, entendi. Não, tranquilo. Outro termo que a gente ouve falar direto, né, são os incidentes, né? Então,
você consegue dizer para a gente o que que é um incidente e também como que a gente faz o gerenciamento dele? Isso. Bom, conforme lá eu comentei lá na pergunta de cima, é importante ter uma boa gerência, né, uma boa gestão de incidentes e problemas, né? Falando Sim. especificamente de incidentes, né, o que que é? Vamos lá. O que que é um incidente? Ele é uma falha em algum item ali de configuração dos serviços de TI que são prestados, né, que eu entrego, ou uma degradação da qualidade do mesmo, né? Aham. Então, ou seja, incidente é algo que indica uma normalidade nesse serviço, né? Então, tanto na falta da entrega dele, como uma degradação ali da qualidade. Como que eu posso estar resolvendo problemas, né? Problemas não, desculpa, incidentes. Tem duas formas. Eu posso ter uma solução de contorno para ele ou uma solução definitiva. Dou um exemplo. Uma solução de contorno, vamos lá, um usuário para mim de um sistema específico, né, do serviço que eu presto, ele está reclamando de uma lentidão num servidor que entrega um serviço que ele utiliza. Tá. Esse incidente ele pode ser contornado simplesmente reiniciando essa máquina que ele utiliza. Isso seria uma solução de um contorno. Eu reiniciei essa máquina, voltou a operar da forma da qualidade esperada, resolvi o incidente. Isso seria uma solução de contorno para isso, né? O Entendi. incidente ele tolera isso, né? Você- Você não necessariamente está preocupado ali com a causa e sim resolver o mais rápido possível, né? Entendi, entendi. Aí eu dou um exemplo também de solução de definitiva. Isso, exato. Uma solução definitiva. Por exemplo, um componente de hardware que eu tenho do meu servidor, ele queima, né? Por exemplo. Só tem eu posso aplicar uma solução definitiva dele simplesmente trocando. Isso seria uma solução definitiva. Eu troquei um aparelho que É, está queimado por um não vai, novo, né? não vai adiantar Aí, muito você, nesse mesmo... não vai, Não tem ali não, muito uma solução de contorno, você né? não vai conseguir reiniciar se ele Tal, está queimado, né? exato. Por exemplo, nesse mesmo exemplo, o que seria uma solução de contorno? Sei lá, ele queima, tá? É, Eu tenho um outro componente, uma outra peça para fazer reposição, mas eu sei que ela está com problemas, sei que ela não é nova e troco por ela. Beleza, resolveu ali, eu apliquei uma solução de contorno, trocando essa peça por uma que eu sei que não está tão boa, eu tenho isso comprovado, mas pelo menos eu resolvi ali a princípio, né? Então, entendi, acho que nesse exemplo, isso seria uma solução de contorno, né? Mas a entendi. solução definitiva, né, seria justamente trocar por uma nova, que eu sei que funciona bem, né? Então, voltando aqui, né, como que a gente gerencia esses incidentes, né? Como é o processo de Sim, sim. gerenciamento, né? Como eu formei, né, incidentes eles devem ser resolvidos ali o mais breve, né, o mais rápido possível, né? E o foco deve ser especificamente resolver ali o sintoma, né? No exemplo que eu dei, né? A lentidão, né? Não necessariamente na causa desse incidente, né? A gente entra na causa em processos posteriores, mas o foco de incidentes, de gestão de incidentes, é você se focar no que tá no sintoma ali e tentar resolver o mais rápido possível, né? Certo. O gerenciamento de incidentes tem um ciclo, né? A gente tem um ciclo definido, né? De como fazer essa gestão, né? Uns passo a passo pré-definidos, né? Que são os seguintes, né? Então, por exemplo, a primeira etapa do ciclo, é a gente identificar o incidente, né? Processo de identificação, eu sei que aquele acidente está ocorrendo. Segunda etapa do ciclo seria a gente registrar esse incidente em algum lugar, né? Aham. Identificou, registrou, aí tem um processo aí de categorização e priorização do incidente. Eu definido, eu categorizo do que ele se trata, que serviço esse incidente está relacionado, né? E qual é a prioridade dele, né? Outro passo do ciclo seria dar ali um diagnóstico inicial, né? Do incidente e escalação, se preciso, né? Escalação para níveis específicos ou níveis superiores de atendimento, né? O próximo passo, se houver escalação nesse ciclo, tem que ver ali um passo de investigação e diagnóstico, né, mais específico. Então, uma área específica ou nível 2 de atendimento recebe essa requisição e faz uma investigação mais minuciosa e dá ali, de fato, o diagnóstico desse incidente, né.
Próxima etapa do ciclo é, de fato, a resolução. Eu diagnostiquei, eu sei qual que é a causa ali do incidente, e eu entro no processo de resolução e recuperação daquele incidente, né? Recuperação do serviço, recuperação da qualidade do serviço, né? E como último passo, depois de a gente ter resolvido e recuperado, é, de fato, fazer o encerramento do incidente, né? Formalmente dito, né? Entendi. Então, basicamente, o incidente, né? A gente tem, para fazer esse gerenciamento, são basicamente, não necessariamente todos, né? Mas a gente tem aí 7 etapas que pode ocorrer um incidente, né? Você consegue comentar para nós como que é feito esses processos um por um pouco mais destrinchado, como que eles são Certo, um pouco feitos? mais detalhado, né? Isso. Por exemplo, voltando no ciclo de gerenciamento de incidentes, né? O É, primeiro passo é a gente identificar um incidente, como que isso é feito, né? Não, ele é feito de algumas formas, depois a gente faz essa. Então, o próprio usuário ou o cliente que utiliza aquele serviço, ele abre uma requisição de incidente através de uma ferramenta de chamado, por exemplo, né? Esse é o passo o mais comum, né? Ou também a operação de TI com base em monitoramento e rotinas ali de monitoramento pode identificar um incidente também e abrir uma requisição disso, né? Abrir um chamado de incidente, né? entendi. Então, a própria operação consegue identificar sem o cliente entrar em contato, né? Já pode É, meio que dar aquela antecipação e já resolver sem que o cliente às vezes nem perceba, né? Muitas vezes incidentes, assim, que a gente percebe, mas assim, o incidente é justamente o que eu comentei, Aham, ele é a degradação, talvez, ali da qualidade, pode ser percebida ou não, mas se houver uma degradação já é um incidente, né? Ou a falta da entrega de um serviço específico. Então, justamente, a operação, detectando, ela já abre uma requisição de incidente, né? Isso seria a entendi. fase de identificar, né? Sim, A segunda fase, registrar um incidente. Então, por meio, que eu até comento bastante, de uma ferramenta específica de chamados, ele fazer esse registro, né? Ou não necessariamente uma ferramenta de chamados, né? O ideal, né? Mas, por exemplo, por e-mail, né? Por ligação, alguma coisa nesse sentido. Então, tem que haver um registro desse incidente. Então, esse registro tem que ter umas informações básicas, né? Tipo, qual é o teor daquele incidente, né? O que ele está afetando, né? Qual é o sintoma, né? Que foi encontrado desse incidente, né? E é importante ele ter ali uma ID única, né? Da, da requisição, né? Então ele vai ter ali um ID, né? Normalmente a gente até trabalha com números de ticket, né? Então é gerado um número específico para aquele incidente, né? Para fácil localização posterior, né? sim, Então, uma ferramenta de chamada auxilia nessa questão, né? Que ela mesmo já gera um número de ticket, né? Para facilitar essa etapa de registro, né? Identifiquei e registrei, aí eu passo para a etapa ali de categorização e priorização, né? Que eu havia comentado. Que se aham, trata isso? Com o incidente ali registrado, o atendente, né? Quem está com a requisição, ele nessa etapa ele define o tipo de incidente, né, e dá prioridade a ele. Então, uma etapa que a gente chama até de categorização de chamada, que normalmente as ferramentas de controle de chamadas têm, é você definir lá, beleza, recebi essa requisição, ela tem esse ID, esse é o problema encontrado desse cliente com esse SLA. Então, eu categorizo ele, ó, qual é o atendente que vai dar vai início à tratar. operação, qual é o nível inicial desse atendimento, porque às vezes não necessariamente o nível inicial pode estar definido que ele não atenda determinado tipo de requisição, sei Sim, lá, sim, uma empresa, falando uma empresa grande, por exemplo, tem várias áreas, uma área de rede, uma área de storage, né? Então, por exemplo, já detecta que chega uma requisição de storage, já encaminha para uma área especializada de storage, né? Então, ele faz todo esse processo inicial de decompor qual é o teor do incidente e a prioridade dele, né? Uma solicitação de nível baixo, tudo com base no catálogo de serviço, né? Que já vai ter provavelmente uhum, cadastrado preferencialmente nessa ferramenta, né? Feito o processo, basicamente esses são processos aqui
posterior, né? Antes ali de fato de eu Entendi. analisar, né? Certo. Esses processos, né, que você comentou, né, que você detalhou um pouquinho mais, eles são antes da gente analisar, né, bem minuciosamente e resolver o incidente, certo? E, exato, ainda está na parte do ciclo ali de eu receber a requisição e de categorizar ela da forma que ela é de fato, né? Dizer qual que é o SLA, definir tudo certinho quem vai atender. Aí eu Aham, passo para a próxima etapa do ciclo de gerenciamento de incidentes, que é justamente dar o diagnóstico inicial e dar uma escalação, né? Aí se chamado se for preciso, né? Porque eu digo que se for preciso, porque nessa etapa ali, o primeiro nível de atendimento vai descobrir qual é o teor do incidente e ele vai consultar ali através de procedimentos já mapeados, né, de scripts aham, de atendimento, e fará ali as primeiras tratativas, as primeiras tentativas de solução de contorno do incidente, né. Voltando até no exemplo lá do servidor com lentidão, ele pode estar lento, e a gente recebe essa requisição que ele está lento, e o certo. primeiro nível tem lá um script, um procedimento mapeado que diz o seguinte: quando eu receber requisições de servidor com lentidão, a primeira tratativa que você deve fazer é tentar dar um restart nele. Aí Aham, o primeiro nível ele vai seguir o procedimento mapeado, né? Todos os scripts que ele tem ali daquele problema em específico. Por isso que é bem importante para a organização a gente ter o máximo de procedimentos mapeados possível, né? Aí a gente entra na parte de escalação. Se resolver, beleza, a gente passa para a etapa já de resolução e recuperação. Se não, se não foi resolvido ainda nessa etapa do ciclo, é, o primeiro nível de atendimento deve fazer o processo de escalação, né, internamente para um segundo nível, ou como eu comentei, para uma área especializada naquele tipo de problema. Né? certo. Ela não encontrou um procedimento, ou os procedimentos que competem a ela, conhecimento que compete ao primeiro nível, não está capacitado de resolver aquele incidente. Ele passa para o segundo, né, para o segundo nível mais capacitado, vamos dizer assim, ou um nível específico, né, que tem mais expertise em determinado tipo de solução, de área, de serviço, né, e faz esse processo aí de escalação. Feito isso, a gente pode até passar para a próxima etapa ali do Uhum. gerenciamento, que é justamente a parte de investigação e diagnóstico, né? Sim, O primeiro é bem parecido, né? A outra etapa tinha diagnóstico inicial, né? Que é justamente pegar ali o que eu tenho de script, que eu tenho de procedimento padrão, análise inicial, para né? Análise mais testar. alto nível, né? Para Aham, fazer justamente, não digo testar, assim, validar as tratativas, né? Ver se de sim, fato sim. aplica a gente consegue resolver aquele tipo de incidente. Mas quando ele não consegue, ele passa para a parte de investigação e diagnóstico, que aí a área que recebeu, né, o segundo nível, ou uma área especializada, é, ela investiga mais apuradamente, né, ele faz um troubleshoot mais específico, né, agora não tanto seguindo procedimentos operacionais, mas de fato utilizando ali o conhecimento daquela área para investigar o, o incidente, né, e dar um diagnóstico do que está acontecendo. Então, lembrando que todo esse processo, né, todo esse ciclo é documentado no registro de chamado, né? Então, o Aham, chamado inicial foi aberto, foi registrado, o segundo nível, no mesmo chamado, né? Por isso que é importante ter uma ferramenta para isso, escala para um segundo, para um outro atendente, para uma área específica. Né? Então, tudo isso é documentado no mesmo processo de chamada para controle, né? Para melhor controle, né? Por isso que ele precisa ter um ID, né, específico, né? sim, sim. Voltando aqui, né? Então, a investigação e diagnóstico, então, ele vai fazer um troubleshoot mais apurado, né? Uma investigação apurada daquele incidente e vai, de fato, dali vai sair um diagnóstico, né? Desse processo e também sair, de fato, a solução, a possível solução para aquele incidente, né? Certo. Feita essa análise minuciosa e diagnóstico, a gente já passa para a etapa de fato, né, de resolução e recuperação, né? Aham, Então, quando a potencial resolução for descoberta, for analisada, né, é, 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 a gente tiver já em mãos essa potencial resolução, ela deve ser testada, né, e aplicada, né? Então, testei, apliquei e o serviço foi restabelecido. Beleza, passei por essa etapa de resolução e com recuperação
da forma que deve ser feito, né? Se, de fato, aquela solução mapeada no processo anterior não foi a ideal, não surgiu efeito, a gente volta para a etapa do ciclo anterior, que é a investigação e diagnóstico, né? Continua, né? Exato, continua. Às vezes a Sim, gente sim. trata até em paralelo esses dois. Mas tendo em vista que eu mapeei a solução de contorno ou definitiva para aquele incidente, eu devolvo essa requisição ali para o primeiro nível de atendimento, se eu tiver sido escalado, ou para o nível ali que fez a requisição, né? Então ele Aham, está passando para o processo final ali de encerramento, né? aham, Porque aí, indo para a parte de encerramento, por que esse processo é importante? Porque é esse processo ali que vai verificar ali a satisfação do solicitante, né, do cliente, do usuário daquele serviço, e, e vai requisitar realmente um teste, né, uma validação desse cliente, que de fato o serviço foi restabelecido, né? Então, às vezes eu posso, para evitar algum tipo de equívoco, né? Então, às vezes eu posso sim. ter Você acha? mapeado, né? Justamente, mapeado um procedimento lá, um teste que na hora do teste ele deu certo, por algum motivo funcionou, passou pela equipe ali de validação, mas ali de fato o usuário final fala, não resolveu o problema. Então, esse processo de encerramento é importante para justamente pegar esse feedback, né, antes de encerrar a requisição e Aham, retornar para o ciclo de investigação e diagnóstico, né? sim. Também é importante esse processo, né, tendo validado com o solicitante que está tudo ok, funcionou, o incidente foi resolvido, a parte de categorização final ali daquele incidente, né? Aham, Porque essa parte de categorização, como eu informei, ela é importante para fins de relatório, fins de KPI de suporte. Então, às vezes, lá na primeira categorização, né, eu teve a impressão, né, foi analisar que talvez seja um problema eu dou um exemplo de rede, por exemplo, aconteceu um problema de rede, então eu mapeei que era o serviço de rede e categorizei que era um problema, um incidente relacionado à rede. Mas no final, era, ali era no muito diagnóstico, pior, né, né? ou não necessariamente tão pior, né, ou no final ali da investigação e diagnóstico, eu percebi, né, foi analisado que na verdade parecia ser um problema de rede, mas era um problema, sei lá, na escrita, na leitura escrita ali do disco, por exemplo, né? Então eu Entendi. categorizo, né, da forma correta, né, no final, e de fato Aham. faço um encerramento, o fechamento desse incidente, né? Já eu formalizo que esse incidente está finalizado, né? Tudo documentado, né? Tudo, entendi. Tudo isso na própria ferramenta lá que a gente comentou anteriormente, né? Que é bem Isso, importante para a operação, né? isso. Lembrando, assim, esses são um ciclo de gestão ali de incidente, tá? Sim, Se for possível, né, se o gestor encontrar uma forma de organizar esse ciclo e fazer funcionar bem sem uma ferramenta para auxílio, tudo bem. O importante é a gente seguir. O ideal é seguir todo esse ciclo para uma melhor gestão ali de incidentes, né? Claro que, assim, eu não vejo uma forma tão fácil de fazer sem uma ferramenta específica de controle, né? Que isso vai facilitar muito no dia a dia. entendi. É, bom, tô vendo aqui no chat, já estão chegando algumas perguntas, né? Então, relembrando, né? Todas as dúvidas, perguntas, mandem aí no chat, tá? Que o Ariel vai estar lendo aí para nós. E também vai ser postado todas essas perguntas e a live no nosso blog, né? Além das perguntas, vai ser postado um resumo da live, ok? Vamos seguir aqui, Ariel. A gente conversou então sobre incidentes, certo? Você explicou para nós aí bem detalhadamente. Só que além dos incidentes, também temos os problemas, né? É, os problemas, ele é um tipo de incidente, correto? Bom, estão relacionados. Vamos lá. É, tá. Como que eu faço isso? Então, o problema, ele é diferente de um incidente, né? Mas um Aham, problema é gerado a partir de um incidente, né? Então, eles estão ali relacionados, né? entendi. E, de fato, qual que seria a definição de problema, né? É a causa desconhecida de um incidente, né? Ele exige ali uma investigação de causa raiz. Então, o problema, de fato, investiga, ele
ele exige essa investigação de causa raiz. Então, como eu comentei anteriormente, né, incidente, às vezes eu posso resolver incidentes sem eu, eu investigar o que está acontecendo naquele incidente, o que está ocasionando, desculpa, aquele incidente. O processo de incidente eu trato no ciclo de incidente, mas toda vez que eu não tiver total ciência ou conhecimento do que está ocasionando determinado tipo de incidentes recorrentes, eu tenho que abrir uma requisição de problema, né? Então, Entendi. a parte de problema entra num ciclo um pouco diferente do gerenciamento de incidentes. Então, eu estou sempre preocupado em incidentes, em resolver ali o quanto antes, em problema, e investigar a causa raiz de incidentes recorrentes Entendi. que acontecem, ou de um específico, né? Que eu não estou conseguindo encontrar ali a causa raiz. Entendi. De mais a fundo mesmo dele, né? Exatamente. Tá. Então, pode falar, desculpa. Não, além assim de você explicar, né, o que seria um problema, queria ver se você consegue também passar um pouco para nós como que a gente consegue fazer o gerenciamento deles, né? Não, exato. Então, o propósito ali do gerenciamento de problemas é como que eu faço essa gestão? É identificar os problemas que eu tenho, né? Aham. Investigar e removê-los. Simples, né? Esse é o objetivo ali da gestão de problemas, né? Voltando, então, sempre que uma causa raiz de incidentes não é identificada, um problema deve ser aberto, uma requisição de problema deve ser aberta, né? O que seria uma requisição de problema? A gente pode tratar como um chamado também, uma requisição de chamado, né? Mas na categoria problemas, né? No Aham. ciclo dele, ele é um pouco parecido com o de incidentes, né? Mas ele tem ali, esmiuçando um pouquinho cada das etapas, né? Cada uma das etapas, a gente percebe que tem ali as suas particularidades, né? Então, qual que seria o ciclo de gerenciamento de problemas, né, propriamente dito? A primeira etapa é a gente detectar o problema, da mesma forma que a gente detecta incidentes, registrar esse problema, né, como eu informei, pode ser até numa ferramenta também, a mesma ferramenta de chamados, não teria problema quanto a isso. Certo. Classificação e priorização do problema, mesma coisa, a gente dizer o que teor é aquele problema, né, e que prioridade ele tem a ser resolvido, né. Pode ser que um problema tenha urgência ou não, né? Normalmente incidentes são mais urgentes, mas um problema pode ainda ser urgente, né? Então, saber ali Aham. mais ou menos a classificar e dar prioridade a esse problema. Outra etapa, investigação e diagnóstico de causa raiz. Então, essa é, na verdade, a etapa mais importante ali, né? Enquanto incidentes ali talvez tenha procedimentos mapeados sobre isso. Quando chega na etapa de problema, talvez a gente não tenha um procedimento para isso, bem provável que não tenha, porque é uma causa desconhecida que vai envolver ali uma investigação e ali o diagnóstico do que está ocasionando ele, né? Depois dessa etapa, né, a gente tem a parte de criação, daí é um pouco diferente de incidente, a criação ali de um registro de erro conhecido, né? A partir depois da investigação e diagnóstico, eu tenho que criar ali um registro ali de erros conhecidos através desse problema, né? Aí a gente vai para a etapa de resolver propriamente dito o problema, né? A gente ainda estava só na camada de analisar e registrar, então a gente resolve de fato o problema e, como última etapa, a gente dá um encerramento no problema, né? Entendi. Então, o problema em si, né, ele é bem parecido, a tratativa que a gente tem, ele é bem parecido com o do incidente, né, mas eu creio que tem algumas particularidades, certo? Sim, Você consegue passar, então, um pouco para nós aí, cada um dessas etapas? sim, correto. Sim, consigo. Por exemplo, a parte de detecção de problema, inicialmente dita, né? Então, ela pode ser reativa, né? Ou até mesmo proativa, né? Então, ela será reativa quando o incidente é finalizado e a causa raiz não foi detectada. Isso está sendo reativo, né? Ou Uhum. não há um procedimento de erro conhecido já estabelecido sobre aquele determinado tipo de problema, né? E ela vai ser proativa quando da mesma questão de incidência, quando em processos de rotina de monitoramento a gente detecta ali anormalidades nos serviços que a gente não sabe de fato, a gente sabe, talvez a gente pode saber que até uma normalidade, mas a gente nem sabe que incidente esse problema está causando, né? Talvez a gente não tenha tão mapeado isso aí. Então, a detecção de problema, se for a grosso modo, ela tem que ser detectada a princípio, né? A partir de um incidente que a gente não tem bem mapeado ali a causa raiz, né?
segunda etapa, né? Registro do problema. Mesma coisa, a gente faz um registro com uma ID única do que está acontecendo, o que esse problema afeta, né? O que talvez ele afete, onde foi detectado. Uma descrição, de fato, do problema que estamos tendo, né? Aham. Aí passa para a etapa de classificação e priorização de problema, né? Da mesma forma que incidente, a gente deve classificar o tipo de problema que a gente tem e dar ali justamente a prioridade no impacto, né? Relacionando sempre o impacto com a urgência que tem para a gente resolver esse problema, né? Essa primeira etapa ali inicial é bem parecida. Aí a gente pode passar para a etapa de investigação e diagnóstico de causas raiz. Então, esse problema vai ser encaminhado para a equipe técnica responsável, né? Aham. Onde diversas técnicas para diagnóstico de causa raiz devem ser aplicadas, né? E a descoberta da solução do problema deve surgir nessa etapa, né? Então, é Entendi. nessa etapa que a gente passa o problema para a equipe responsável, a equipe que de fato ali tem a especialização naquele tipo de serviço, de onde o problema está afetando, né, para fazer uma investigação de onde é possível qual é a possível causa, né, desse problema. Então aqui tem que surgir, né, não importa muito a técnica de diagnóstico que é utilizada, isso vai depender também do que tá, qual é o problema, onde que ele está afetando, né, mas é um Certo. processo que a gente tem que passar para investigar, documentar, né, e descobrir dali sair a causa raiz desse problema, né. Depois dessa etapa, ou em paralelo a ela, né, é um ciclo, mas dá para ser feito em paralelo, seria a criação do registro de erro conhecido. Né? O que seria isso? É criado, é documentado esse registro, né? Quando o diagnóstico ali de fato já meio que foi concluído. Eu diagnostiquei isso, né? Isso foi diagnosticado. Né? E eu também eu coloco ali também nessa informação, nesse erro conhecido, ali a possível causa raiz e descoberta do problema. Né? Então, é um processo de documentação, mas ela vai para uma base específica que a gente chama de, de, de registro de erro conhecido. Então, ela não vai ser bem um procedimento operacional para os demais grupos de atendimento resolver. Vai ser mais um documento para conhecimento de todos que passamos por esse problema ou estamos tendo esse problema, né? E Aham. diagnosticando esses fatores, a gente descobriu que para solucioná-lo precisa aplicar essa e essa tratativa. É só Entendi. um registro. Ainda não Aham. passei, ainda não apliquei, ainda não de fato apliquei Resolveu, a né? resolução. Eu não resolvi ainda nessa etapa. Por quê? Aham. Porque agora a gente passa para a etapa de resolução de problemas. É um pouquinho particular, né? Nessa etapa, de fato, se eu mapeei, diagnostiquei, eu de fato aplico a solução, né, que eu mapeei, se ela tiver fácil, se for possível fazê-la a princípio, né? Mas nessa etapa a gente precisa ter certo cuidado, porque a resolução de problema ela pode envolver impactos no negócio. Então, por exemplo, para resolver um problema eu preciso de um equipamento novo que vai ter custo, que vai ter impacto no negócio, ou para resolver esse problema, eu preciso, falando de servidores, né, reiniciar um servidor de um cliente que não pode reiniciar, é mais problemático reiniciar o servidor dele do que de fato o problema que eu estou tendo, né? Então, Sim, sim. essa etapa, a gente faz a gente tem ali a solução, né, que vai resolver, mas a gente tem que fazer toda uma medição ali do impacto, né, do que a resolução desse problema vai gerar, Tem né? que tentar. Então, então nessa etapa, ela é necessário um alinhamento. Se, é claro, tem problemas que dá para ser resolvido ali de prontidão, que foi descoberto, beleza, mas muitas vezes problemas são necessários algum tipo de alinhamento, ou justamente com a gestão, financeiramente falando, né, o acordo com o cliente mesmo, para resolver determinado tipo de problema, que impacto que ele vai ter, né? Então, aí eu posso passar para a etapa de encerramento do problema. Um encerramento do problema, ele pode tanto ter o problema resolvido quanto não, tá? Como eu disse, um processo Certo. anterior, talvez o impacto para resolver o problema seja maior do que de fato o problema que eu tenho,
e não seja aprovado, por exemplo, a resolução desse problema, né? Indo até para uma parte mais conhecida, né? Que é a parte de financeira. Então, para resolver um problema, eu preciso de um equipamento novo, não tenho o que fazer, então eu preciso abrir uma requisição. O negócio avalia que isso vai ter grande impacto e não vai ser possível resolver a princípio, né? Ou vai demorar X tempo de ser possível resolver esse problema. Então, um problema encerrado, mesmo sem a solução aplicada, mas ele vai estar lá mapeado qual é o problema que a gente tem, por isso que é importante o registro ali de erro conhecido. Qual é a tratativa que é necessária para resolvê-lo e se ele foi resolvido ou não, se foi aprovado ou se não foi aprovado, né? E nesse registro de erro conhecido, a gente vai ter mapeado os problemas que de fato não foram solucionados, né? Ou de fato aplicar soluções e passar por todo o processo de encerramento, né? Volta para quem solicitou, para quem abriu esse problema, né? E encerra formalmente, valida, testa, e mesmo a mesma questão de incidentes, mas problemas têm uma particularidade que talvez, né, pode ocorrer de casos de ele não ser propriamente resolvido, né, dependendo do impacto que ele tenha para isso. Que às vezes nem sempre depende só da operação, né? Às vezes pode ser resolver esse problema pode, igual você falou, né? Pode ter impacto às vezes financeiro ou de terceiros que daí pode não acabar não resolvendo, né? Exato. Até um outro exemplo, né? Repetindo aqui mais um exemplo, né? Então, para resolver um problema, eu preciso ter numa equipe um especialista em determinado tipo de solução. Eu preciso contratar uma consultoria terceira, né? E aí não é avaliado que não é possível, né? Então, assim, tem N fatores, né? Que pode fazer com que um problema não seja factível de ser resolvido a princípio, né? Entendi. Bacana. É isso. Legal. Então, bom, eu acho que deu para a gente entender bastante aí sobre, né, organizar aí a operação da sua empresa, né, como ter uma boa gestão. Então, Ariel, para a gente já deu, começando a dar 1 hora aí de live, para a gente começar a encerrar aí, com base na sua experiência, né, na Binário Cloud, conta para a gente aí um pouco de por que é importante a gente ter uma operação de TI bem organizada. Certo. Vamos lá. Pensando em organização, né, de uma operação de TI, e até relacionando ela com a ITSM, né, que a gente conversou lá no início, Sim. ao meu ver, assim, uma operação de TI precisa se preocupar com todo o negócio, com todo o ciclo da TI. Ele não pode só estar envolvido nas entregas imediatas de tecnologia, né, e sim pensar sempre a longo prazo, né? Acho que é importante uma operação organizada, né? Entendi. E você, assim, de uma forma bem resumida, tá? Para não acabar não estendendo muito, você consegue passar para nós uma forma prática e os principais pontos que uma gestão de TI precisa ter, tanto a gestão como a parte de operação precisa ter? Sim. Aí, conforme até a minha resposta anterior, né? Uhum. Pensando num ciclo todo de TI, pensando a longo prazo, o que é importante, né, eu considerar para tornar isso factível, né? Então, eu acho que um primeiro ponto importante é eu planejar, né, ter um planejamento dos recursos de TI que são necessários na minha organização, né? E as Certo. capacidades que vão atender as demandas atuais, né? Atuais e a longo prazo. Um exemplo, eu queria planejar recursos. Para mim, aí até um exemplo do que a gente fala da operação. Para entregar da melhor forma possível, da forma que o negócio espera, uma operação organizada, um atendimento um suporte organizado, eu preciso de uma ferramenta. Então, eu preciso ter um planejamento, que ferramenta que eu vou usar, analisar ferramentas de mercado, como eu vou configurar, como que eu vou estabelecer. Eu preciso de recursos físicos para ter esse sistema aqui, ou não vale a pena, ou para otimizar esses meus recursos. Eu contrato um serviço de cloud, que vai ser mais barato para o meu negócio, para o meu caso. Né? Então, todo esse planejamento de recursos ativos, né, tecnologias, softwares, e
ter pelo menos mapeado tudo que a gente precisa para entregar os nossos serviços da melhor forma possível, né? Isso eu acho que é um primeiro ponto. O segundo ponto, né, com operação, a gente ter até beabá, né, mas a gente ter políticas de backup definidas, né, a ser implantadas na nossa operação. Então, sem isso a gente não consegue pensar, né, a longo prazo, né. Então, se não tiver uma política de backup implantada, eu não estou pensando a longo prazo, né, eu estou pensando em problemas que podem surgir, né. Então, eu acho que é um segundo ponto importante para uma operação, para uma gestão de TI considerar, né. Aham. Um terceiro ponto também seria o planejamento em recuperação de desastres, o famoso plano de disaster recovery, né? Aham. Dou um exemplo, né? Eu tenho um backup já, né? Porque eu precisaria pensar nisso. Talvez o backup não seja suficiente. O que seria recuperação de desastre? É justamente no dia que eu precisar de um backup e o meu sistema ou o meu próprio backup não está funcionando, está corrompido, ou de fato o problema ocorre também, né, no backup. Então, assim, isso aí é um desastre. Então, o planejamento de o que eu faço em determinado tipo de ação, né? Seria ideal eu ter tá falando de servidores, né? Eu ter dois servidores com a mesma aplicação fazendo o balanceamento, né? Sim. Ou ter esse backup armazenado em vários dispositivos, várias tecnologias diferentes, Sim, sim. ambientes diferentes, né, para a gente garantir, né? Isso seria um plano ali de disaster recovery, né? Então, Aham. ou de fato eu tenho uma infraestrutura em casa e acontecer um problema sei lá, enchente, alguma coisa assim, pensar nesses casos, né? Para a gente Sim. sempre se resguardar e ter no mínimo ali um plano para Uma quando essas segunda saída. anormalidades exato, quando essas anormalidades surgirem, se surgirem, a gente tomar alguma ação com o mínimo de impacto possível, né? Sim, Uh, entendi. e voltado, né, eu considero importante também, mas é um pouquinho voltado para a operação e suporte, esse gerenciamento que a gente comentou de incidentes e problemas, né? Eu Aham. considero, pelo menos a análise de todo esse fluxo que a gente conversou, é, pelo menos uma análise de como implantar isso ali nas suas aquisições de incidentes e problemas e como organizar, né, como fazer a gestão desses processos. Então, eu acho que com esses pontos, né, dessa forma, sua equipe ali não vai se limitar apenas na entrega de um serviço, e sim na saúde contínua, né, e total ali da sua operação, da sua TI como um todo, né? Entendi. Bacana. Eu acho que deu para a gente ter uma boa noção aí. É, bom, agora a gente vai, né, abrir para as perguntas, né? O Ariel vai ver que já tem bastante pergunta aí no chat. O Ariel vai começar a responder algumas delas, só que antes, só passar um recado, né, também para todo mundo, que a gente vai postar todo esse conteúdo que a gente foi dito aqui em um artigo no nosso site, tá? E também a live vai estar lá para vocês, caso você queira rever, tudo certinho, vai estar disponível, tá bom? E antes das perguntas, galera, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, né? Para ficar aí ligado com todo esse conteúdo, né? E tanto de live como artigos de próximos que vão vir, tá? Tanto no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, tudo bem? E, e é isso. Você quer começar a ler algumas perguntas, Ariel? Beleza. Vamos Aí ler aqui para uma. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta aqui, do Anderson Alberto. Estou reestruturando a área de operação de TI. Como devo começar a criar a documentação? Falando de documentação, né? Como eu já até a gente mencionou bastante aqui, o principal, né, a primeira coisa antes de começar a documentação é estabelecer os serviços que eu atendo, que eu entrego, né? A partir disso, eu estruturo lá o que a gente comentou de catálogo de serviços, né? Para criar meus procedimentos, né? E o que se trata desse catálogo? Que informação que eu tenho que ter nele, né? Num catálogo de serviço, o que é importante a gente estruturar, né? A gente manter ali de informação.
Primeiro, qual o serviço que eu presto, né? Listar ali qual que é o tipo de serviço, que área que ele atende. Em que categoria esse serviço se enquadra, né? Então, por exemplo, eu passar meu serviço em categorias, né? Serviço X, ele está na categoria de rede, de computação, de software, né? De storage, né? Então, criar esse tipo de categorização para facilitar ali na localização do serviço que eu tenho, né? Se eu entregar muitos serviços de várias categorias, né? Outra informação importante que a gente ter ali qual é a classificação dele? Então, do que se trata? Então, ele é um processo de criação, é um processo de exclusão de algum ativo, de alguma ferramenta, de algum dado, né? Ele é um processo de configuração de ativos, né? Acho que isso é bem importante estar mapeado, né? De fato, o SLA daquele serviço, se como eu falei, o SLA estiver atrelado no serviço, né? Então, com esse catálogo finalizado, e com essas informações do que ele se trata, ou qual é a categoria dele, o SLA que ele tem, né, eu consigo mapear. Então, por exemplo, o serviço de computação eu classifiquei, eu tenho um serviço de uma tecnologia específica de Firewall, né, de um Firewall de uma marca específica. Ele está na categoria de rede, por exemplo. Qual é a classificação que eu posso dar para esse serviço? Podem ter vários, então eu posso ter a criação de usuários nesse processo, esse Firewall. Dentro do mesmo serviço, eu posso ter a exclusão de recursos, de configurações de, por exemplo, VPN, exclusão propriamente de usuários, né, alguma coisa nesse sentido. Dentro do mesmo serviço, eu tenho a classificação de configuração, então já crio procedimentos mapeados voltados para isso, né? Então, eu sei que eu entrego um file de tecnologia X, e aí eu já crio procedimentos de criação de usuário, criação de VPN, criação de configuração específica, configuração de VPN também, né? Então eu enquadro tudo isso em categorias para facilitar ali na criação dos meus procedimentos operacionais, né? Que aí é a base que minha operação vai ter para o atendimento inicial para a resolução de incidentes ou até mesmo requisições, né? Solicitações de serviço, né? Que por exemplo, uma configuração se eu entrego um serviço de configuração de VPN, por exemplo, eu abro uma requisição, né, eu crio um procedimento operacional, qual é a forma de você criar uma configuração de VPN, né? Coloca os passo a passo, coloca as etapas que podem não dar errado, se der errado, o que você faz, né? Até mesmo essa parte de documentação também, né? Como documentar, aí é da escolha do gestor e tudo mais, mas é importante, eu acho importante ter uma documentação de fato, com as informações, com prints de tela, exemplos do que pode ser feito, e um fluxo básico ali, inicial, para a operação seguir, né? Siga o procedimento que está em tal diretório, em tal sistema, né? Alguma coisa nesse sentido. Seguir o procedimento, deu certo? Não. Faça tal coisa, ou analise tal outro procedimento, contacte o cliente e pegue tais informações. Então, acho que o fluxo também ajuda na hora da operação ali saber aonde ela se guiar quando o procedimento ali talvez não aconteça da forma esperada, né, ou surjam dúvidas, né. E eu acho que, assim, a documentação é um dos pilares aí de uma boa gestão, né? Que principalmente aí quem trabalha aí na parte de operação sabe, né? Que se você não tem uma documentação, você não tem aí um guia, né? Às vezes um operador tem um conhecimento, o outro tem um outro, e se não tiver uma boa documentação, pode se perder aí nos processos, né? Exatamente. Bom, bem colocado. Vamos pegar uma outra aqui. Bom, tem uma pergunta aqui do Rafael, qual a importância de documentação de resolução de incidentes, como, por exemplo, a base de conhecimento, né? Acho que acabou falando na mesma pergunta ali, né? Mas qual que seria a importância de ter, de fato, uma documentação para resolução de incidentes, né? Ele até comentou sobre base de conhecimento, né? Então a gente pode entrar um pouquinho nesse ponto aqui. Para quando a gente normalmente, né, a parte de documentação é fácil definirmos
procedimentos padrões que possam vir a surgir, possam acontecer, né? Mas não necessariamente a gente vai ter ali englobado tudo, né? Talvez a gente não vai ter mapeado, como, por exemplo, até em problemas, né? Tipo, são causas desconhecidas, né? Então, talvez a gente não tenha bem ali um procedimento mapeado. Com relação à base de conhecimento, é justamente ali onde a gente pode estar inserindo os nossos procedimentos, criar um sistema específico para isso, né? Um, 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 ter um software específico para armazenar esse tipo de informação, para uma consulta rápida, para uma interação da equipe ali. E aí justamente onde a gente vai inserir os problemas que a gente tem, que foram resolvidos ou não. Então, isso vai servir como base justamente para, como o nome diz, né, para o conhecimento de todo mundo, do que pode acontecer, do que já aconteceu, de como seguir quando um determinado tipo de procedimento de requisição, né? Acho que a gente até respondeu bastante sobre isso aqui já. Né? Não, acho que a primeira pergunta foi bem parecida. Deixa eu olhar aqui. Tem uma aqui do Omar. Vamos ler aqui. Você falou que a operação pode encontrar problemas analisando o monitoramento. Como posso estruturar o monitoramento nos meus ativos de TI? Né? Falando especificamente de monitoramento, né? Certo. Para o auxílio ali no meu monitoramento, né? Eu preciso, né? Você vai precisar de uma ferramenta ali de mercado que faça isso. Né? Então, o primeiro passo é fazer uma análise dessa ferramenta ideal, né? E aplicar na sua estrutura de TI, nos seus ativos que você tem de TI que você entrega. Falando de ativos, né? O que seria ativos no caso? Né? Ativos, como não falar ativos, eu quero dizer máquinas virtuais, máquinas físicas, aplicações que eu tenho, que eu entrego, né? Sei lá, banco de dados, dispositivos de rede, né? Isso seriam ativos, né? Então, uma ferramenta que englobe, né? Normalmente, ferramenta de monitoramento já possui todo o aparato para isso, né? Eu preciso analisar essa ferramenta, implantá-la de fato, né? E considerar todos os ativos de TI que eu tenho na minha operação, na minha empresa aqui. Essa ferramenta ela vai possibilitar, né, que você crie templates específicos para cada necessidade de monitoramento que você vai ter, né, de cada aplicação, de cada ativo especificamente. Como eu disse, o que eu quero dizer com templates específicos, né, templates por exemplo, eu tenho um serviço, eu preciso monitorar meu serviço ali de banco de dados, né? Então, para o meu serviço de banco de dados, eu tenho que ter um template específico para ele. Eu tenho que considerar se é importante analisar o número de queries ali que chegam no banco, né? Que o banco dispara. Eu preciso analisar se uma porta específica que o banco utiliza está ativa, né? Se ela não estiver ativa, já é um problema para mim. Então, eu crio mecanismos de alerta específico para esse meu banco de dados, para eu já receber essa requisição, né? E saber o quanto antes que eu tenha ali aquele incidente, aquele problema, né? Então, justamente, para cada ativo, vale essa análise, né? Eu tenho uma aplicação X, eu preciso que seja monitorado isso e isso nela, porque ela tem essas particularidades, né? Eu tenho um servidor que eu preciso sempre ficar monitorando se o consumo de recursos dele está dentro do padrão, dentro do esperado, né? E eu crio mecanismos específicos, né, para determinados tipos de ativos de problemas, né? E aí eu deixo, falando de alertas especificamente, eu deixo ali minha operação já preparada para receber esses alertas, né? E já tratar em cima das requisições, né? Para ter a resolução mais rápida possível, né? Acho que falando de monitoramento, acho que é bem isso, né? Em resumo, né? Analisar uma ferramenta boa e estudar os ativos que eu tenho e o que é importante eu estar monitorando nesses ativos, né? E assim eu consigo preparar para quando surgir justamente esses problemas, a gente já ter uma base, procedimentos mapeados de como a gente resolve aquele determinado tipo de alerta que a gente recebe no monitoramento, né? Beleza. Então, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, tá? Para estar ligado aí em mais assuntos do tipo, em mais lives.
lembrando, né, a rede social é binário.cloud, né, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, ok? Então, obrigado por todo mundo por ter participado e até a próxima.